Capítulo 3. Era emocionante atravessar o mar Egeu na lancha que Nicholas dirigia com tanta habilidade. Agora, Bethan sentia-se menos apreensiva em relação à visita. A viagem estava demorando mais do que imaginara, mas ela sabia que era grande a distância até a ilha de Rhodes, bem próxima à costa da Turquia. O sol estava quente, mas uma brisa fresca tomava o suportável. Bethan estava na cabine de comando do barco, com Nicholas e Takis. Ainda falta muito, Nicholas? Perguntou ela. Agora não. Você não gosta de viajar de barco, Bethan? Oh, sim. É que me parece uma viagem longa demais para passarmos apenas um dia. Não me lembro de ter dito que passaríamos só um dia, observou Nicholas calmamente e Bethan fitou, confusa demais para responder. Nós vamos passar vários dias, disse Takis, parecendo achar a reação dela muito divertida. Você não sabia, Beth? Bethan sentou-se no banco estreito da cabine, sentia-se um pouco aturdida ao imaginar o que lhe estava reservado. Será que Nicholas pretendia nunca mais levá-los de volta a Polidus? Você não tinha o direito, protestou ela. Por quê, Nicholas? Olhou para o seu vestido e estendeu as mãos num gesto de frustração. Você percebeu que eu só trouxe este vestido? Tudo isso será resolvido quando chegarmos, explicou ele com voz firme. Você irá com tia Alexia comprar tudo o que precisar. Grande compensação! Exclamou Bethan. Você precisa me tratar como se eu fosse um bebê? Nicholas aparentava calma, mas seu tom de voz não escondia um esforço para se controlar. Takis, quer descer e ver como está tia Alexia? Pediu ao garoto. Takis fez o que ele disse, mas ficou claro que preferia ficar e ver o que ia acontecer. Nicholas esperou que ele descesse a escada estreita para a pequena cabine, antes de se voltar para Bethan e dar vazão à sua fúria. Eu tenho sido muito paciente com você, mas se insiste em se comportar como uma criança mimada e estragar esta visita, Bethan, farei o que Pavlos devia ter feito há anos. Você entendeu? Você devia ter me avisado. Insistiu Bethan. Por que disse para Takis e não para mim? É por causa dessa superioridade masculina que você preza tanto? Eu sou uma mulher, portanto não preciso ser avisada de nada, mesmo que o assunto diga respeito a mim intimamente. Tia Alexia sabia que seria levada para Rhodes por sei lá quanto tempo? Tia Alexia achou que você se preocuparia, caso soubesse. Como você parece detestar sair de sua preciosa ilha, nós preferimos não lhe contar, para evitar que ficasse se lamentando ou procurando razões para não nos acompanhar. O problema da bagagem nem foi mencionado, pois, como eu já disse, você e Takis comprarão tudo o que precisarem quando chegarmos a Rhodes. Os lábios de Bethan não paravam de tremer e lágrimas começaram a correr pelo seu rosto, sem que ela pudesse pensar no motivo pelo qual estava chorando. Devia ser pela sensação de ter sido enganada, o que, aliás, fora feito com as melhores intenções. Levantou-se e fez menção de ir até a popa do barco, mas Nicholas estendeu o braço, impedindo-a de passar. Bethan ficou parada por um momento, rígida, como se algo ameaçasse a sua segurança. Depois olhou para ele e achou a sua expressão estranhamente tranquilizadora. Deixe-me passar, pediu com voz trêmula. Eu quero ficar na popa, vendo o movimento da água. Não dá mais para ver a ilha, Bethan. É só o começo da viagem. Por que você não o aproveita? Há várias pessoas esperando por você e tenho certeza de que vai gostar de Rhodes quase tanto quanto de Apolidus. Ele sorriu e afastou o braço. Além disso, você vai se divertir comprando roupas novas, não é? Bethan concordou. Havia algo de inacreditavelmente persuasivo naquela voz suave e ela não podia negar que gostaria muito de comprar um novo guarda-roupa. É muita bondade sua, Nicholas. Sinto muito por... Ele pousou as costas da mão sobre o braço dela e afagou-o lentamente, fazendo com que todo o seu corpo estremecesse. Não posso garantir que em Rhodes você vai encontrar os últimos lançamentos, mas tenho certeza de que vai poder comprar tudo o que precisa.
Estou certa disso, Nicholas, e muito obrigada, respondeu ela, mais perturbada do que ousava admitir. Obedecendo a um impulso, ficou nas pontas dos pés e beijou levemente o rosto dele. Então afastou-se. Quando apareceu na cabine, Taki subiu novamente para o convés, deixando-a a sós com tia Alexia. Beta notou que ela parecia meio desligada, embora não houvesse dúvida de que estava muito contente com a visita aos parentes. Não fez, porém, nenhum comentário sobre o fato de Bethan ter sido enganada. Bethan estava novamente no convés com Takis e Nicholas quando avistaram a ilha de Rhodes. À medida que se aproximavam do porto, sua apreensão aumentava. Logo iria conhecer os outros membros da família de Pavlos e seria julgada. Quando finalmente chegaram, ela se apoiou no braço de Nicholas para descer do barco, pois suas pernas tremiam. Um carro esperava por eles e um rapaz alto e bonito que o dirigia correu para recebê-los. Sorrindo, ele abraçou Alexia e beijou-a afetuosamente no rosto. Tia Alexia! Oh, por que a senhora ficou tanto tempo sem nos visitar? Estamos muito felizes com a sua volta e nunca mais a deixaremos voltar. Seja bem-vinda, tia. Seu bom humor fez com que Beta esquecesse a depressão que sentia e começasse a sorrir, sem perceber, até que o rapaz se voltou para ela. Examinou-a da cabeça aos pés e sua expressão deixava bem clara a sua admiração. Beta enrubesceu imediatamente. Bethan, este é meu irmão, Theodor, disse Nicholas. Theo, esta é Beta Mendes, a filha adotiva do nosso primo Pavlos. Tudo, muito objetivo, pensou Beta. Com essa apresentação, ele define bem a minha posição dentro da família. Mas, fosse qual fosse a opinião de Nicholas, Theo Mendes não deu a menor importância a ela. Apertou a mão de Bethan com firmeza e, antes que ela esboçasse qualquer reação, abraçou-a e beijou-a no rosto tão afetuosamente quanto fizera com Alexia, embora com uma diferença sutil. Seus lábios demoraram-se mais tempo sobre a pele macia do rosto de Bethan. Quando falou, ele não despregou os olhos dela, tentando ver-lhe a reação. Seja bem-vinda, prima. Disse ele e depois riu. Se eu a encontrasse numa ilha, eu a teria guardado só para mim. Mas foi Nicholas quem a encontrou, não é? Eu pedi que Petrakis viesse nos buscar, interrompeu Nicholas. Mas vim eu, protestou Theo. Não faz diferença, Nico. Isso significa que, em vez de Takis e eu irmos fazer compras de táxi e tia Alex e Bethan usarem o carro, elas vão ter que usar um táxi e nós o carro, pois estamos sem motorista. Eu sou o motorista, disse Theo. Estou disposto a levá-las onde quiserem. Não duvido, mas você irá comigo, Theo, retrucou Nicholas secamente. Vamos deixar tia Alexia e Bethan fazerem as suas compras sozinhas. Tenho certeza de que elas levarão menos tempo se você não estiver ajudando. Nico. Por favor, chame um táxi, disse Nicholas e ele obedeceu, resignado. Quando se afastou, Theo virou a cabeça e olhou para Beta novamente, quase chegando a piscar para ela. Beta sorriu. Olhou então à sua volta e, inesperadamente, descobriu que estava sendo observada por outra pessoa. Provavelmente era uma coincidência, mas parecia que alguém, perto do mercado, a olhava intensamente. Era um homem, parado perto de uma das arcadas. Era alto e magro e evidentemente não queria que ela o notasse, pois virou a cabeça ao perceber que Beta o vira. Com as mãos enfiadas nos bolsos e a cabeça baixa, ele se afastou e logo se perdeu no meio das pessoas, mas aqueles poucos segundos bastaram para que Beta tivesse a forte sensação de que o conhecia. Algo errado? Perguntou Nicholas. Beta negou com a cabeça, concluindo que provavelmente aquele homem era algum artista que conhecera na comunidade em Apolidus. Nada, garantiu ela, mas notou que Nicholas estreitou os olhos levemente, como se não acreditasse nisso. Você achará mais fácil fazer as compras sem a presença de Theo, assegurou-lhe, antes de consultar o relógio. Podemos esperá-las dentro de 2 horas, tia Alexia? Perguntou e, depois de Alexia assentir,
voltou-se para Beta novamente, surpreendendo-a com a suavidade de seus olhos. Sei que você vai se divertir, mas não vai esbanjar muito dinheiro, combinado? Brincou ele. Oh, não, claro que não, prometeu ela, perguntando-se por que, quando ele sorria daquela maneira, era tão difícil lembrar de quantas vezes o odiava. Até daqui 2 horas, disse ele. Foi Alexia quem sugeriu que Bethan ficasse com um dos vestidos novos, mas ela suspeitava de que a ideia fosse de Nicholas. Provavelmente, sob a orientação dele, a tia incentivara a comprar, além de vestidos, calçados e peças de lingerie. Quando Bethan se olhou no espelho da loja, sentiu-se melhor, mais preparada para conhecer o resto da família. Não é lindo por aqui? Perguntou Alexia mais tarde, quando o táxi percorria uma rua ladeada por árvores. Vendo a expressão feliz e ansiosa de sua tia, Bethan não pôde deixar de concordar. É encantador, respondeu, desejando enfrentar a situação com a mesma alegria de Alexia. Oh, Bethan, querida! Alexia apertou-lhe a mão por um momento, procurando tranquilizá-la. Você não tem nada a temer. Está tão bonita com esse vestido, que todos vão adorá-la no momento em que a virem. Esse tom de azul combina com você. Então o táxi parou e o motorista lhes abriu a porta. Vamos, menina, chegamos. Como a maioria das outras casas, a dos Meandis era protegida por um muro alto. O jardim interno deixou Bethan encantada. Theodore Meandis veio correndo recebê-las. Seus olhos brilharam ao ver Bethan com o vestido novo. Dirigiu-lhe um sorriso irresistível. Tia Alexia! Bethan! Cumprimentou-as com entusiasmo, como se não as tivesse encontrado há 2 horas, e abraçou-as e beijou-as tão efusivamente quanto antes. Talvez com maior intensidade, pois segurou a cintura de Bethan com firmeza enquanto a beijava. Depois se colocou entre as duas e deu um braço a Alexia e pegou a mão de Bethan. Seja bem-vinda, prima, sussurrou ele. Nicholas acha que você é muito tímida para nos conhecer a todos de uma só vez, mas tia Helen e tio Gregor estão aqui, além de mamãe, naturalmente. Bethan não entendeu por que ele fez uma careta ao mencionar a presença de sua mãe, e isso a deixou um pouco inquieta, pois não sabia absolutamente nada sobre eles. Tarde demais desejou ter feito perguntas à tia Alexia. A viagem fora tão inesperada para ela que não tivera tempo de se acostumar à ideia. Só lhe restava torcer para que alguns Meandis fossem como Theo e não como Nicholas. Vendo a casa, imensa, Bethan deu-se conta de que seu padrasto descendia de uma família muito bem situada economicamente. Muito mais do que ela imaginara. Depois de atravessarem o grande vestíbulo, Theo levou-as para uma espaçosa sala de estar elegantemente mobiliada. Bethan notou vagamente a presença de 4 ou 5 pessoas na sala, mas ficou surpresa ao perceber que gostou quando Nicholas se aproximou para recebê-las. Os olhos dele registraram imediatamente seu vestido novo, mas foi impossível saber a opinião de Nico. Takis, ela notou, estava igualmente bem vestido, com um terno azul e camisa branca. Você aproveitou a tarde? Perguntou Nicholas. Sim, respondeu Bethan. Alexia foi cumprimentar seus familiares e Nicholas tomou Bethan pelo braço, para fazer as apresentações. Não precisa ficar com essa cara de quem está prestes a ser jogada aos leões, murmurou ele. Esta é a sua família, Bethan, e ninguém vai devorá-la. Passeou os olhos sobre ela rapidamente, notando como o tecido leve do vestido marcava as curvas de seu corpo. Possivelmente tia Alexia não levou em conta que você não tem um corpo de moleque quando permitiu que você comprasse esse vestido, acrescentou e Bethan enrubesceu. Pensei que esse vestido ficasse bem em mim, sussurrou ela. E fica, concordou ele. Mas o efeito que causa é maior do que o que convém para uma jovem da sua idade. Bethan queria protestar, mas ele havia parado em frente a uma poltrona, onde estava sentada uma velha senhora. Mamãe, está é Bethan, disse ele, ainda segurando-lhe o braço, como se tivesse medo que ela saísse correndo dali. Bethan, está é minha mãe, que você chamará de tia Normina.
Enquanto apertava a mão da velha senhora, Beta notou que Normina Mendiz era mais morena do que o resto da família. O rosto bastante anguloso dava-lhe um ar severo, mas seus olhos e seu sorriso eram doces. Uma bonita menina, disse ela, e Beta ficou surpresa ao ouvi-la falar o grego com um leve sotaque. Sua surpresa foi notada, pois a senhora Mendiz estendeu-lhe a mão e deu-lhe um tapinha leve no rosto. Você está intrigada, não é? A velha olhou para Nicolas e meneou a cabeça. Eu sou turca, menina. Nico não lhe contou? Você tem 18 anos, não é? Que idade maravilhosa! Continuou ela, pegando uma mecha de cabelos de Beta e deixando-a correr por entre os dedos. E você é tão bonita, minha menina. Eu sou inglesa, disse Beta, sentindo o olhar de desaprovação de Nicolas. Sei que Nicolas diz que agora eu sou grega, mas não se pode mudar a nacionalidade de uma pessoa com palavras. Sua aluna questiona os seus ensinamentos, disse Normina ao filho, com certa dose de satisfação. Você não deve ter sido muito convincente. Minha aluna é muito teimosa, respondeu ele, tomando novamente o braço de Beta. Com licença, mamãe, é melhor irmos conhecer os outros. Quando se afastavam, Beta virou a cabeça e percebeu o brilho dos olhos de Normina Mendiz. Teve a certeza de que podia contar com a mãe de Nicolas como amiga e aliada, e começou a se sentir melhor. Tia Helen e o marido, Gregory, foram gentis e agradáveis, acolheram Beta muito bem, exatamente como Nicolas dissera. Portanto, o encontro não foi a provação que Beta havia imaginado. Na manhã seguinte, logo após terminarem de tomar o café da manhã, um jovem criado trouxe o telefone para o terraço e informou Nicolas de que era um chamado para ele. Heracles, disse Nicolas, depois de desligar o aparelho, em resposta ao olhar interrogativo de sua mãe. Ele está impaciente e gostaria que fossemos lá hoje, o mais depressa possível. Isso é natural, meu filho, disse Normina Mendiz e encarou Beta por um momento. Vão todos, não é? Claro, concordou Nicolas, embora estivesse claro que o telefonema havia precipitado uma visita que ele preferia protelar. Eu tinha pensado em talvez amanhã. Não é possível, Nico, insistiu a mãe. Se Heracles pediu, tem que ser agora. Como você poderia recusar? Não posso, claro. Entretanto, era óbvio que ele estava bastante perturbado com o telefonema. Era raro ver Nicolas ter que fazer algo que preferia não fazer. Beta. O que foi, Nicolas? Perguntou ela, depois de um longo silêncio. Nós vamos fazer uma visita a outros membros da família. Você, Takis e tia Alexia, se ela quiser. Alexia estava numa conversa animada com Helen e Gregory, mas levantou a cabeça ao ouvir o seu nome. Era Heracles ao telefone, explicou Nicolas, mordendo o lábio. Ele gostaria que nós fossemos até lá agora, tia. A senhora vai conosco? Sim, claro que irei, Nico, respondeu Alexia. Sua voz soou gentil como sempre, mas havia algo em seus olhos que Beta nunca tinha visto antes. Menos de meia hora depois, quando saíram no carro de Nicolas, o mesmo leve brilho de apreensão continuava presente nos olhos de Alexia. A casa de Heracles era moderna e branca. De tradicional só o muro e o jardim interno. Quando começaram a subir a alameda que atravessava o jardim, dois garotinhos vieram correndo e abraçaram as pernas de Nicolas. Nicolas devia ser um visitante querido, pois os dois garotos colaram-se às suas pernas, falando ao mesmo tempo, rindo e brigando para saber quem contaria a ele algo que os dois estavam ansiosos para dizer. Como não podia prosseguir, Nicolas pegou as crianças, uma em cada braço, e carregou-as pela alameda até a casa. Um pouco antes de chegarem apareceu uma jovem, puxando os longos cabelos pretos para trás e parecendo nervosa. Nico! Seja bem-vindo! Entre, entre! Ela levantou a cabeça para os beijos habituais, depois fez um ar de quem pede desculpas enquanto apontava a entrada da casa. Eu devia ter ficado aqui para impedir que os meninos o sujassem assim. Desculpe-me. Oh, por favor,
Não peça desculpas, disse Nicholas com um de seus raros sorrisos. Fico lisonjeado, Sophie, crianças nem sempre me recebem tão bem. Por alguma razão que Beta não compreendeu, ele fitou ao dizer isso e ela evitou o seu olhar. Depois ele se virou para Alexia, que ainda parecia um pouco agitada. Tia Alexia, a senhora não conhece Sophie, não é? E estes são os 2 filhos de Heracles, Dmitri e Pavlos. O nome familiar fez com que Beta sentisse um aperto no coração, mas antes que pudesse pensar que Pavlos era um nome muito comum na Grécia, foi a sua vez e de Takis serem apresentados. Depois Nicholas olhou para a jovem e ergueu as sobrancelhas interrogativamente. Ele está muito agitado, disse ela em voz baixa e nervosa. Entendeu, Nico? Algo naquela visita perturbava Beta, mas no momento ela não conseguia saber o que era. As crianças eram encantadoras, a mãe delas amável e tímida, mas seu coração começou a bater acelerado assim que entraram na casa. A decoração da casa era tão moderna quanto a sua fachada, além de confortável e acolhedora. Haviam acabado de entrar quando um homem saiu de um cômodo à esquerda. Ao vê-lo, o coração de Beta quase parou de bater. Ela não percebeu se Takis teve ou não o mesmo impacto, pois não conseguiu tirar os olhos do homem à medida que ele se aproximava para cumprimentá-los. Na penumbra do vestíbulo, por um momento pareceu que era Papa vindo na direção deles. Era mais jovem e mais magro, com cabelos pretos encaracolados em vez da calvície familiar, mas com o mesmo sorriso terno, deixando ver os dentes escurecidos por fumar cigarros fortes demais. Foi apenas uma impressão, claro, que se desfez no instante em que ele chegou onde estava mais claro. Mas o impacto causado por aqueles poucos segundos foi forte demais. Sejam bem-vindos! O homem levou-os para uma sala espaçosa, cujas janelas davam para o terraço e o jardim. Abraçou Alexia e beijou-a afetuosamente, depois a instalou numa poltrona. É tão bom vê-la novamente, tia, disse ele, ainda segurando as mãos de Alexia. A senhora está bem? Estou, sim, garantiu Alexia e observou-o por um momento. Vejo que você prosperou e gostei de conhecer sua esposa e seus filhos. Sim. Ele deu um tapinha nas mãos dela e meneou a cabeça. Eu queria tanto ter estado lá quando encolheu os ombros largos. Eu estava na América, a negócios, tia Alexia, como poderia ter voltado a tempo? Ele teria compreendido, disse Alexia. Betan concluiu que falavam de seu padrasto. Espero que sim, disse ele e virou-se para os outros convidados. Olhou intensamente para Betan, mas desviou o olhar quando Nicholas falou. Este é Takis, Heracles. Ele aproximou Takis de Heracles e por um momento pareceu hesitar em continuar. Heracles, porém, estendeu a mão para Takis, antes mesmo que terminassem as apresentações. Takis, este é Heracles Mendes. A mãe dele foi a primeira esposa de seu pai, portanto ele é seu meio-irmão. Você entendeu? Nicholas parecia estar escolhendo as palavras cuidadosamente, e devia estar mesmo, já que Betan também se sentia perplexa. Nunca, em todos aqueles anos em que estivera ao lado dele e em que o amara mais do que a seu próprio pai, Pavlos mencionara a existência de outra família. Não era a sua existência que a deixava surpresa, mas o fato dele tê-la mantido em segredo. Isso lhe dava a sensação de ter sido enganada. Mas como a situação de confronto era entre Takis e Heracles Mendes, Betan teve tempo para recuperar sua presença de espírito. Até mesmo Nicholas parecia esperar a reação do garoto com a respiração suspensa. Lembrando-se de que nas épocas de crise e de dúvidas eles sempre se voltavam para a tia Alexia, Betan esperou de Takis a mesma atitude. Em vez disso, ele se virou para Nicholas e foi impossível saber se o brilho de seus olhos era de alegria ou das lágrimas prestes a caírem. Eu tenho um irmão? Perguntou ele e Nicholas assentiu. Seu pai foi casado antes com outra mulher e tinha uma família, Nicholas falava calma e persuasivamente. Você vai gostar de ter irmãos mais velhos, não é, Takis? Nicholas estava ansioso, Betan percebeu, e ficou mais confusa ao pensar que, pelo menos por lei,
aquele homem que se parecia tanto com Pavlos era também seu irmão. Mas Takis aceitou a súbita mudança em sua vida, pois começou a sorrir. Acho que vou gostar, concluiu ele. Vou gostar de ter um irmão, é algo que sempre quis. Virou-se para Bethan, acreditando que ela estivesse tão feliz quanto ele, e exclamou, nós temos um irmão, Beth, e não sabíamos. Bethan concordou e sorriu, reprimindo firmemente a sensação de que estavam mais distantes um do outro do que jamais haviam estado. Nicholas puxou Takis para um lado e pediu que ela se aproximasse. Bethan é a filha adotiva de Pavlos, disse ele, e mais uma vez os olhos de Heracles Mendes brilharam de satisfação. Bethan. Ele segurou-a pelos ombros e sorriu quando a abraçou e beijou no rosto. Seja bem-vinda, irmã, disse ele, fitando-a e sorrindo. Seja bem-vinda e seja feliz. Ele observou-a por mais um momento, depois meneou a cabeça lentamente. Se você for parecida com a sua mãe, menina, asseguro-lhe que meu pai foi um homem de muita sorte. Bethan sentiu-se sufocada pela emoção, sabendo que, por alguma razão que ela própria ainda desconhecia, aquele homem não tinha visto o pai, pelo menos desde que ele se casara com sua mãe. Era difícil entender por que Pavlos, que ela pensava ter conhecido tão bem, viverá separado de seu outro filho, quando gostava tanto de crianças. Você acha tudo isso muito confuso? Perguntou Heracles. Eu também. E deve ser um choque de repente descobrir que se tem 3 irmãos em vez de um só. 3? Ela fitou-o, lembrando que Nicholas mencionara a palavra irmãos, momentos antes. Somos 2 filhos do primeiro casamento, explicou Heracles. Meu irmão Aristides mora em Nova York. Nos Estados Unidos? Interrompeu Takis animado. Faz 5 anos, respondeu Heracles. Eu tenho algumas fotografias dele, se você quiser ver. Oh, eu gostaria muito, por favor. Disse Takis sem hesitação e seguiu Heracles e as 2 crianças. Ele tinha aceitado muito bem os seus novos parentes, e isso era bom, mas Bethan não conseguia reprimir inteiramente a forte sensação de perda que isso lhe causava. Sophie Mendes disse que ia fazer um café. Quando foi para a cozinha, Alexis acompanhou-a. Quando Bethan ia fazer o mesmo, Nicholas chamou-a. Venha comigo até o jardim, por favor, disse ele em voz baixa, como se não quisesse distrair o pequeno grupo que estava num canto da sala, debruçado sobre uma pilha de fotografias. Bethan atravessou a sala e, embora Heracles os tivesse visto enquanto saíam para o terraço, notou que Takis nem mesmo levantara a cabeça. Nicholas seguiu-a parecendo casual, com as mãos enfiadas nos bolsos e a cabeça erguida levemente na direção do sol. No pequeno jardim era difícil encontrar algum lugar realmente isolado para conversarem, mas, assim que ficaram fora do campo de visão da casa, Nicholas parou. Automaticamente Bethan virou-se para ele mas manteve os olhos baixos enquanto ele a observava em silêncio. Quando Nico falou, parecia impaciente. Takis está encantado por descobrir que tem 2 irmãos e sobrinhos, mas acho que você não está tão satisfeita, estou certo? Aquele era um desafio direto, para o qual ela não estava preparada, entretanto, conseguiu responder. Eu gostei de Heracles e Sophie, os 2 meninos são adoráveis, mas foi um choque muito grande, Nicholas. Um choque? Nicholas ergueu as sobrancelhas, surpreso. Uma surpresa, se você preferir, corrigiu-se, também um pouco impaciente. Você devia imaginar que seria assim. Virou e recuou alguns passos, até avistar o grupo na sala. Se você tivesse dito antes, ou mesmo a caminho daqui, eu estaria mais preparada. Eu pretendia contar a vocês 2 antes de conhecerem Heracles, mas quando ele telefonou esta manhã, pedindo para trazer Takis, eu não pude negar. Ele é um homem bom e tolerante e estava verdadeiramente ansioso para conhecer seu irmão mais novo. Takis aceitou isso muito bem. Por que você não aceita também? Não posso entendê-la, Bethan. Você nunca me entendeu, nem nunca vai entender. Afirmou Bethan com amargura. Ainda de costas para ele, tentou verbalizar os seus sentimentos,
pois torcia para que Nico a compreendesse, embora não acreditasse nessa possibilidade. Eu e Papa éramos tão chegados um ao outro, e ele falava tanto de quando era criança em Rhodes e de como era esta ilha comparada com a Polydus. Eu tinha certeza de que ele abria o seu coração para mim, principalmente depois que eu fiquei maior, depois que mamãe nos deixou, mas ainda assim, sua voz estava carregada de desencanto. Virou-se para Nicholas, mas não o encarou. Ele falava pouco sobre a sua família, mas eu pensei que... Nunca lhe ocorreu que ele pudesse ter uma boa razão para não mencionar a família? Perguntou Nicholas. Bethan percebeu que havia algo por trás daquela pergunta, o que a deixou inquieta. Heracles não viu mais o pai desde os 13 anos, Bethan. Desde que Pavlos fez a sua escolha. Bethan regalou os olhos, sem querer acreditar no que ele dizia. Não acredito nisso. Papa não. Mas é verdade, sinto muito, Bethan. Você já tem idade suficiente para saber a verdade e pode compreender a situação, já que seus pais... É diferente. Papa não pode ter feito isso. Você esteve escondida naquela ilha por muito tempo, disse Nicholas, suspirando. Você precisa ver as pessoas e as situações com outros olhos, ou nunca irá amadurecer. Se você está querendo dizer que eu nunca ficarei cruel e cínica como você, espero que não, mesmo. Não há nada de cruel e cínico em amadurecer e enfrentar os fatos, disse ele. E se você compreende a situação de Taquis, tem que reconhecer os fatos, tem que perceber como Heracles está sendo generoso. E ele está agindo assim porque é muito parecido com Pavlos, o pai dele. Não entendi o que você está querendo dizer. Quero dizer que Heracles enxerga o lado certo e o errado da situação e age de acordo com isso. Você vê o mundo e as pessoas por um prisma cor-de-rosa. A não ser no meu caso, acrescentou com bom humor, já está na hora de você pôr os pés no chão, Bethan. Não há nada de errado na maneira como eu vivo. Sua voz tremeu e ela teve vontade de sair correndo dali. Sei que você não concorda com a maneira como o Papa me criou, mas ele era gentil e compreensivo e eu o amava. Claro que sim. Ele era tudo o que você diz. Mas não era o santo em que você insiste em transformá-lo, Bethan, e ele teria sido a última pessoa a querer essa reputação. Pavlos era um homem cheio de vida, que vivia como bem entendia, sem ligar para convenções, para a família ou para qualquer outra coisa. Não! Gritou Bethan, pois não podia aceitar o que ele estava dizendo. Nicholas, então, puxou-a para mais perto dele. Bethan! Segurou-a com firmeza, tentando conseguir sua atenção. Escute! Pavlos amava você. Ele era um homem bondoso e gentil, mas era um homem, Bethan, não um deus. Não entende isso? Ele era tudo o que você pensava dele, só que não era perfeito. Nenhum homem é perfeito. Foi por isso que ele não mencionou a você a sua primeira família, porque você o adorava e ele tinha medo de que você o considerasse menos se soubesse. Você é tão implacável. Você mal conheceu o Papa. Mas eu o conheci, Bethan. Você não aprova a maneira como ele nos criou, mas não sabe como era bom vivermos só nós quatro lá, disse ela, as mãos seguras pelas dele. Sem Papa, tia Alexia e eu poderíamos tomar conta de Taquis até ele se tornar um homem. Nós poderíamos continuar como antes, não precisávamos de você. Você poderia continuar se escondendo do resto do mundo, sim. Mas, e Taquis? Ele não merece mais? Ele era feliz. Ela estava numa batalha perdida e sabia disso, mas tinha que continuar. Você era feliz a seu modo. Duvido que tenha parado para pensar se Taquis também o era. Eu não tinha percebido até agora como você tem medo do mundo e de qualquer tipo de mudança. Eu não estou depreciando Pavlos ou a sua preciosa ilha, Bethan, estou simplesmente tentando trazê-la para o mesmo mundo em que nós vivemos. Foi por isso que você me trouxe aqui? Para que eu pusesse os pés no chão. Oh, você é cruel, Nicholas. Mais cruel do que eu pensava. Ele aparentemente ignorou aquele comentário.
Eu queria que você estivesse informada antes que eu comunique meus planos para Takis, disse ele. Você é mais velha, deve compreender. Não quero que você mencione coisas como Pavlos ter casado 3 vezes, quando ou onde. Eu sei que as mulheres têm a mania de se deter em detalhes. Beta não estava raciocinando com a clareza de sempre e olhou para ele, confusa. Não estou entendendo, disse ela. Nicholas olhou para o grupo na sala de estar, ainda distraído vendo as fotografias. Você pode ver como Takis gosta de companhia, exatamente como Pavlos, e em matéria de educação ele precisa mais do que a Polydus pode oferecer. Pretendo mandá-lo para a escola aqui em Rhodes e depois, espero, para a universidade. Você vai mandá-lo embora? Você acha que ele vai chorar como uma mulher por causa disso? Perguntou o Nicholas, impaciente. Notou então a expressão dos olhos de Bethan e acariciou-lhe o rosto com a mão. Ele vai gostar, Bethan, e você sabe disso, não é? Não havia como negar isso, pois Taki sempre gostava quando os vizinhos ou os amigos da colônia de artistas os visitavam e as conversas se prolongavam noite adentro. Ele era, como Nicholas havia dito, muito parecido com Pavlos, nesse aspecto. Mas o mundo todo de Bethan mudava e muito de repente. Ela não se sentia preparada para isso. Se você está dizendo que sim, ela falou, encolhendo os ombros. Lembrou-se então de algo que ele dissera logo que saíram para o jardim e perguntou: o assunto delicado a respeito do qual você queria conversar é sobre o fato de Papa ter abandonado a família? Nicholas concordou, evitando encará-la por um momento. Não apenas isso. É também sobre não conversar sobre casamentos e datas. Sophie e tia Alexia não farão isso, mas você poderia causar uma situação embaraçosa, apenas mostrando a sua curiosidade. Pavlos era viúvo quando se casou com a sua mãe, você sabia? Sim. A mãe de Takis morreu quando ele nasceu. Fazia 1 ano mais ou menos que ela havia morrido quando Pavlos se casou novamente. Quando se casou com a sua mãe, Pavlos era viúvo somente há 3 meses, Bethan. Por um momento, Nicholas apertou as mãos dela com mais firmeza. Foi quando a esposa dele, a mãe de Heracles, morreu. Bethan levou alguns segundos para compreender o que ele dissera. Então desviou os olhos rapidamente para onde estava Takis, cercado carinhosamente por seus familiares. Então Takis tinha nascido enquanto Pavlos ainda estava casado com a mãe de Heracles. O garoto era filho de uma união ilegítima, com outra mulher. Oh, não! Murmurou ela. Ele não deve saber, Bethan, ainda não. Mas não pode continuar escondido em Apolidus pelo resto da vida. Ele tem direito às mesmas vantagens que seus irmãos tiveram. Heracles está ansioso para que ele fique em sua casa enquanto estiver frequentando a escola aqui e eu sei que Taki será feliz. Era isso que Pavlos queria realmente para ele. Bethan assentiu, confusa demais para dizer qualquer coisa. Tudo à sua volta parecia estar se desintegrando desde a morte de Pavlos. Queria voltar para casa antes que todos os vestígios de seu ambiente familiar desaparecessem. Como quando era pequena, sentia que não havia verdadeiramente um lugar para ela, nenhum lugar ou rosto familiar que a fizesse se sentir segura. Olhou ansiosamente para Nicholas e perguntou: e quanto a mim, Nicholas? O que você quer fazer? Eu gostaria de voltar para casa, respondeu ela, sem hesitar.